Evoluindo agora para a nossa segunda parte da aula, eu queria convidar vocês a traçar um pensamento, junto com uma reflexão comigo aqui, acerca das ideias de Platão. E eu escolhi aqui especificamente porque há um conjunto enorme de possibilidades dentro da filosofia do direito, mas eu optei tratar com vocês aqui sobre Platão, especificamente do mito da caverna, como falei no início da nossa exposição, a alegoria da caverna e a questão do mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Por que eu fiz isso? Porque essa metáfora, esse mito, essa alegoria, ela vai ser útil para a gente, para que a gente consiga entender um fenômeno que vai acontecer muito tempo depois do momento histórico em que nós estaremos agora, que seria do pós-Segunda Guerra Mundial para os tempos de hoje, quando o positivismo jurídico, enquanto corrente filosófica, ele se transmuta para o pós-positivismo. E uma das metáforas que nós usamos para que a gente consiga compreender essa passagem é justamente o mito da caverna. Então, mais uma vez, eu peço a você licença para ler aqui direto da fonte, né, a República de Platão. Você percebe que o tempo inteiro eu estou indicando aqui as obras e eu recomendo veementemente que você as consulte e leia, tenha conhecimento, ainda que em parte, dessas obras que são clássicos do direito, que eu considero imprescindíveis para a sua formação. Mas aí eu quero, enfim, ler um trecho aqui em que ele propõe essa metáfora, essa alegoria. É uma imagem muito interessante que vai servir para que nós consigamos refletir sobre o fenômeno jurídico. É um diálogo que ele propõe entre Sócrates e Glauco, e ele vai te propor essa imagem aqui. Enquanto eu vou lendo, eu queria que você se ativesse a essa imagem aqui, para enquanto, enfim, eu estivesse lendo essa obra especificamente aqui. Ele diz assim, então vem esse diálogo, né? É o livro 7 da República de Platão. Sócrates dizendo, agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativamente à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoço acorrentados, de modo que não podem mexer-se nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo desta estrada está construído um pequeno muro, semelhante às divisórias que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem suas maravilhas. Glauco diz, estou vendo. Continua Sócrates, imagina agora, ao longo desse pequeno muro, homens que transportam objetos de toda espécie, que o transpõem, estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Glauco vem e diz, um quadro estranho e estranhos prisioneiros. Continua Sócrates, assemelham-se a nós. E para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto de si mesmos e dos seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? Eu encerro aqui essa leitura. O que essa metáfora traz para a gente? É uma metáfora acerca do conhecimento e da obtenção do conhecimento. O que Platão quis dizer com isso, quis trazer para a gente? O Platão, na verdade, ele traçava a existência de dois mundos, o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. O mundo dos sentidos é aquele mundo baseado na doxa, baseado na opinião, baseado na percepção que eu tenho acerca de alguma coisa. E para Platão, esse mundo não é um mundo que me permita alcançar a verdade. A verdade para ele seria presente apenas no mundo das ideias, que é um mundo que está
isento, está imune dessas percepções humanas, e ele se preocupa com a efetividade, com a essência da coisa. Ao invés da doxa, da opinião que a gente obtém no mundo dos sentidos, aqui no mundo das ideias nós vamos chegar à episteme, que é a verdade científica, irrefutável, inquestionável, universal, né? Que é o tecido do qual é feito a própria ciência, e o direito não é diferente. O que a filosofia do direito busca o tempo inteiro, uma das grandes preocupações da filosofia do direito, é saber, questionar, indagar se o direito é uma ciência, se o direito consegue gerar episteme, e sendo uma ciência, qual seria o objeto do direito? O que seria o objeto do direito? Foi isso que Kelsen, por exemplo, Hans Kelsen, quis responder na sua obra Teoria Pura do Direito, sobre a qual nós vamos tratar também em segmentos futuros desse vídeo, nos módulos seguintes. Então, essa metáfora de Platão, ela nos é muito útil porque ela nos fornece uma possibilidade, um cenário em que a gente, até mesmo para definir o que seja objeto do direito, nós abandonamos todas as opiniões, tudo aquilo que seja adoxa, tudo aquilo que seja fruto da minha percepção humana. Veja um exemplo aqui que me ocorreu agora. Se eu chego para você e digo assim, o que você defina para mim o que seja longe? E aí você diz, longe é uma distância, por exemplo, entre o centro da cidade onde eu moro e um bairro tal. Se eu estiver a pé, e aí eu digo, mas e se você for de carro? Não, aí já é perto. Se eu perguntar para uma outra pessoa que seja longe, do mesmo ponto que você se referiu, o seu bairro até do centro até um determinado bairro, a pé uma certa pessoa vai dizer, não, eu acho que seja perto. Então veja como a doxa, veja como a opinião, veja como a percepção, ela não nos leva à verdade. Foi exatamente isso que Platão procurou com o mito da caverna, dizer que nós precisamos, para a busca da cientificidade, em especial do direito, nós precisamos nos livrar desses grilhões, né, que são aqueles grilhões, aquelas correntes que faziam com que aqueles, né, moradores da caverna vissem as sombras, né, o cara ali, ele estava olhando para uma sombra de um cavalo e achava que o que era cavalo era sombra, e não a realidade em si, ou seja, o cavalo que estaria passando ali por trás. E no momento em que ele se livra desses grilhões, ele se livra dessas correntes e consegue fazer esse giro, né, com a cabeça e se livrar, você vê aqui na imagem que eles estão se livrando dessa ignorância, e ele vai realmente ver a realidade, né? Ele vai se atentar àquilo que seja real. Um outro tema que eu gostaria de tratar com vocês aqui de forma também perfunctória é a questão da dialética que Platão propôs e a relação com o processo de criação de leis. O que Platão propôs? O que ele queria dizer que era dialética? A dialética é uma forma de discussão, uma forma de se questionar uma determinada ideia a priorística, não no sentido de se questionar, porque para tentar vencer a discussão e impor seu argumento. Não, é como uma forma de você depurar uma determinada verdade. E essa dialética, essa forma dialética de se produzir a verdade, de se produzir categorias que sejam seguras para a sociedade, se relaciona também com o processo de criação das leis. Se vocês aí, durante o estudo do direito constitucional, perceberem, quando forem estudar o processo legislativo, quando vocês forem se imiscuir nesse mundo, vocês vão ver que o processo de criação de leis, ele é dialético. Por quê? Imagine eu, por exemplo, como deputado federal, apresente um determinado projeto de lei, criando, por exemplo, uma figura que já se criou hoje, mas que existe, que é o feminicídio, né? Que é o homicídio contra a mulher, por questões específicas, que está lá no artigo 121 do Código Penal. Bom, nada garante, aliás, tudo indica ao contrário, né? Que essa minha ideia vai chegar a plenário para votação sem discussões. Então, essas discussões que acontecem nas casas legislativas, nos parlamentos,
Essas discussões, então, que acontecem nos parlamentos, nas casas legislativas, elas são fruto da dialética, porque eu proponho um determinado projeto de lei e os deputados e senadores vão apresentando emendas e melhorando essas emendas até que o projeto de lei chega para ser votado em plenário e pode vir a se converter em legislação, ou seja, a dialética de Platão está presente evidentemente no processo de criação das leis e também no próprio processo judicial. Quando um juiz profere uma sentença, ele não parte primeiro da sua própria verdade, ele tem que partir da legislação e da interpretação da legislação e de outros valores como a justiça, né, como a equidade. Mas você veja que há um pedido do autor, há um pedido do réu, o autor diz uma coisa, o réu contradiz, o réu diz uma coisa, o autor contradiz, e vai se formando essa forma dialética de produção da verdade que foi derivada de Platão. Esses foram então os pontos que eu gostaria de tratar com vocês nesse nosso módulo e recomendo a vocês veementemente que bebam da fonte da água pura, que são os livros clássicos, né? Como eu disse aqui, Ética Nicômaco de Aristóteles e a República de Platão, que tem disponíveis nas nossas bibliotecas, e eu desejo a vocês bons estudos.